Teve uma pessoa que se elegeu agora com esse mote, não é? Eis que conhecereis a verdade vos libertará. E o Corinthians está precisando de liberdade. E não é um discurso que eu estou fazendo aqui, senhores. O que eu estou falando é muito sério. O Corinthians está faltando dinheiro. A gente escuta isso todo dia. É o tempo inteiro. O Corinthians está quebrado. O Corinthians não tem dinheiro para contratar uma boa equipe. A gente passou vergonha no Campeonato Brasileiro. Não fomos rebaixados. Por sorte. Ou é mentira o que eu estou falando? Foi a pior campanha desde 2009. Ninguém falou aqui. Tantos assuntos importantes, mas isso não foi mencionado. Falta dinheiro para a gente pagar a conta do restaurante. Outro dia eu estive aqui no Parque São Jorge e não tinha cerveja na mesa. O comerciante alegou que estava lá com uma pendência, com o Corinthians, enfim, e não tinha. Não sei, vocês podem desmentir se eu estiver falando bobagem. A gente não tem nem direito a ter uma condição digna como frequentador do clube, do Parque São Jorge. Então vamos falar agora sobre pouco dinheiro. Vamos falar sobre 300 milhões de reais. Falou-se 240 milhões de reais em receita de televisão para o ano inteiro. Ora, e quanto que a Odebrecht deixou de executar em obras aqui na Arena, na nossa casa? Quanto, senhores? Foi 50 mil reais? Foi 5 milhões de reais, Rubão? Quanto foi, senhor presidente? Foi feita uma comissão aqui, e isso me incomoda como conselheiro, mas mais do que isso, como corintiano. Essa comissão diz que são 300 milhões de reais que a Odebrecht deve para o Corinthians. A Odebrecht, meus senhores, ela está em fase falimentar praticamente. Saiu do valor econômico que ela está passível de recuperação judicial. Vocês sabem o que significa isso? Algum dos senhores sabe o que significa isso? Quem que vai cobrar esse crédito de 300 milhões? O que a gente está esperando para entrar com a ação contra essa construtora? E outra coisa, senhor, a gente é escravo da forma, senhor presidente. Nós somos escravos da forma. Reunimos 50 conselheiros. Não foram 5 ou 4. Não ficamos discutindo em grupo de WhatsApp. Fizemos um requerimento escrito, subscrito por 50 conselheiros. E ele tinha que ser votado. Se a maior parte não se incomoda com 300 milhões, é problema de quem saiu. É problema deles. Os senhores têm que privilegiar quem está aqui dentro. Quem está dando a cara a tapa e falando as verdades que têm que ser ditas aqui. Que por enquanto ninguém se dignou a subir aqui e falar. São 300 milhões de reais. Quem é que vai cobrar, senhor presidente? Quanto isso vai ser cobrado? Está no nosso requerimento que seja promovida uma medida judicial de produção antecipada de provas. Que é a forma técnica correta de se apurar de quanto de fato a construtora deve requerimento escrito, subscrito por 50 conselheiros. E ele tinha que ser votado. Se a maior parte não se incomoda com 300 milhões, é problema de quem saiu, é problema deles. Os senhores têm que privilegiar quem está aqui dentro, quem está dando a cara a tapa e falando as verdades que têm que ser ditas aqui. Que por enquanto ninguém se dignou a subir aqui e falar. São 300 milhões de reais. Quem é que vai cobrar, senhor presidente? Quanto isso vai ser cobrado? Está no nosso requerimento que seja promovida uma medida judicial de produção antecipada de provas. Que é a forma técnica correta de se apurar de quanto de fato a construtora deve para nós. Não é através da auditoria, senhor presidente. A auditoria é prova unilateral. Senhor Vazenberg, o senhor sabe o que é uma prova unilateral? Ela não tem valor em direito. Ela, para ter valor, tem que ser construída à luz do contraditório. Tem que ter assistente técnico de ambas as partes. E o juiz, aqui está cheio de juiz. O juiz nomeia o perito, que é o profissional dele, dizendo, e ele vai dizer se são 300 milhões, se são 200 ou se são 50. O senhor sabe há quantos anos foram entregue essa arena? Vai completar 5 anos, senhor Rosenberg. A criança não tem nome com 5 anos. Ela nasceu e não tem nome. E mais, a gente não sabe quanto gastou para ela criar. Então, senhores, sem maiores delongas, eu vou pedir que a gente vote sim. Porque a gente, volta a falar, é escravo da forma. O requerimento foi feito pela via adequada, não foi por meio do WhatsApp. Então a gente tem que votar se a gente vai propor uma ação de produção de provas para apurar qual é o valor exato das obras inacabadas. Ou então a gente que vem aqui e fale, não vamos fazer ação. Ok, fala para o conselho, fala para a torcida, fala. Sobre o pagamento da construtora Norberto Odebrecht, senhores, a gente tem que votar também se esses pagamentos vão ser feitos diretamente para ela ou por meio judicial. O Conselho Deliberativo, através de uma das comissões, os quais eu, o Tony, o Duma,
o Leandro Cano, entre outros, foram alijados de participar sob a alegação pueril de que éramos radicais. Radicais por quê? Porque os membros da comissão não conseguiram ter acesso ao interior do estádio. Os senhores sabiam disso? Para que serve o conselheiro do Corinthians? Ele não tem o direito de ver o que está acontecendo na obra? Ele não pode olhar se está concluído ou não. Aqui está no cimento ainda armado. Nem isso eles puderam, não tiveram acesso. É essa a denominação que se dá então de inovação e transparência? Se é isso, eu estou fora. Não é isso. Você fala na chapa, não, fala por você. Não é inovação e transparência, e repito. Se vocês têm que respeitar a posição do conselheiro. A comissão não teve acesso ao interior da arena. É gravíssimo.